Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Meu provedor. Deus é fiel, irmãos. Deus, Ele é fiel e justo. E nesse momento, eu quero saudar aos irmãos com a paz do Senhor mais uma vez e dizer que estou muito alegre de estar aqui com os irmãos congregando nesta noite, mais uma vez, podendo glorificar o nome do Senhor, podendo estar em comunhão com os irmãos e sentindo essa coisa gloriosa que é a presença de Deus em nossos corações. Eu estou aqui me segurando para não pular nesse lugar, porque esse lugar está fervendo o poder do Senhor. Aleluia. Eu quero agradecer a Deus pela minha vida e agradecer a Deus primeiramente por tudo que Ele tem feito, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Como diz em Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todas as coisas. E nesse momento eu estou transbordando de alegria, transbordando de felicidade. Aleluia. E nesta manhã, quando foi me informado que eu iria estar trazendo a mensagem do Senhor, eu comecei a falar: Senhor, o que falar, o que fazer? Por mais que a gente tenha uma certa afinidade já em estar falando da mensagem do Senhor, sempre é uma responsabilidade quando alguém pede para que a gente traga uma mensagem aqui nesse lugar. E então o Senhor me levou a falar sobre um homem. Sempre tive vontade de falar sobre esse homem e nunca falei dele, nunca fiz uma mensagem sobre ele. Um homem que foi desprezado, um homem que foi humilhado, um homem que cresceu longe de tudo que era certo, mas foi um homem marcado para vencer. E nessa noite, se alguém chegou aqui neste lugar se sentindo um fracassado, se você foi humilhado pelo mundo, se você foi rejeitado, o Senhor veio te chamar para ser cabeça, para ser forte, para ser poderoso nessa terra. Aleluia. Juízes, no capítulo 11, no versículo 1, do 1 ao 11. Aleluia. Os irmãos acharam? Amém? Juízes fica depois do livro de Josué, antes do livro de Samuel. 11. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos ler juntos. Quem não tiver a Bíblia, acompanhe no telão. Era então Jefité, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tob. E homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saiu. Passando algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam,
foram anunciados de Gileade, foram os anciãos de Gileade buscar Jefité da terra de Tob. Então disseram a Jefité: vem e ser chefe para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborreceste a mim e não me expulsaste da casa de meu pai? Porque pois vinde a mim agora, quando estás em aperto? Responderam os anciãos a Gileade, de Gileade a Jefité. Responderam os anciões de Gileade a Jefité: por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e ser o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefité perguntou aos anciões de Gileade: se me tornares a levar para combater contra os filhos de Amon, o Senhor os der a mim, então eu vos sereis por cabeça? Responderam os anciões de Gileade a Jefité: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefité foi com os anciões de Gileade e pôs o povo por cabeça e chefe sobre si. E Jefité proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças só um minuto. Estarei orando. Senhor, Deus meu Pai, nós lemos a Tua palavra, Senhor, e nesse momento, Pai, eu te peço, Senhor, que me use como canal de bênção, Pai, para a Tua igreja, Senhor Deus. Pai querido e santo, Senhor, nesse momento, Senhor, que diminua eu e Tu cresça, Senhor, cada dia mais, Senhor. Pai querido, fica conosco. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós passamos aqui por uma palavra de um homem chamado Jefité. Esse homem, ele era tudo. E quantas vezes nós também, tudo que eu falo, tudo de ruim esse homem poderia ser. Esse homem era filho de uma prostituta. Esse homem foi expulso pelos seus irmãos. Esse homem vai viver numa terra que ele não conhecia. Quando chega nessa terra que ele não conhecia, ele então começa a viver com pessoas levianas. E a vida parece que levou ele para o caminho que tudo indicava que ele seria uma pessoa má, uma pessoa sem escrúpulos, uma pessoa totalmente maldosa. O que eu quero dizer com isso? Que quantas vezes na nossa vida, por nós estarmos rodeados de pessoas, muitas vezes nós temos tudo para sermos maldosos, nós temos tudo para sermos ruins de coração, mas o Senhor nos resgatou e nos trouxe para a bondade dEle e nos transformou e nos trouxe diferentes, nos deixou diferentes, nos deixou mais amáveis. Quando nós falamos disso, quem nunca se sentiu rejeitado? A pior coisa que tem, acho que para um ser humano, é ele se sentir rejeitado, é ele se sentir ignorado. E então eu estava meditando nessa palavra e alguns pontos me levaram a ver que Jefité, ele era um homem que superou todas as expectativas da sociedade daquela época. Talvez você nessa noite tenha chegado aqui rejeitado. Talvez nessa noite você tenha passado por humilhações. Talvez nessa noite você esteja aqui só um pó, destruído por pessoas que não acreditam em você, por pessoas que desacreditam de você, por pessoas que têm um preconceito com você. Hoje nós vivemos num mundo onde tudo gera preconceito. Gordinho, magrelo, algumas palavras que vêm de cima, que
conforme vai falando, mesmo que seja de brincadeiras, lá do seu íntimo, você começa a guardar isso. Como você ouvir palavras dizendo que você é um fracassado, palavras que dizem que você não vai conseguir, palavras que dizem que você já era para você. Mas o Senhor nessa noite está chegando para resgatar. O Senhor nessa noite está te chamando para ser cabeça de um grande exército. Aleluia. E isso me trouxe na memória muitos amigos meus, muitos companheiros aqui da nossa igreja. Uns já saíram, mas que por palavras de pessoas, por palavras de muitas vezes de pessoas próximas, desanimaram. Pessoas que estão ali não para te animar, não para te levantar, mas sim para destruir. E por causa disso, pessoas deixaram o seu chamado, pessoas largaram as coisas de Deus de lado e até hoje se abstêm de fazer aquilo que o Senhor chamou, aquilo que o Senhor determinou para fazer. Esse homem, Jefté, ele não pediu para ser filho de uma prostituta. Ele veio ao mundo e mesmo assim não quiseram saber se a Bíblia falava que ele era um homem valente, não quiseram saber se ele era valente. Muitas vezes o mundo está fazendo isso com você e os próprios amigos estão fazendo, não querem saber do seu caráter, te colocam de onde você veio, mas eles não sabem para onde você vai. Você tomou posse dessa palavra. O mundo sabe de onde você veio. Talvez você saiba lá do seu passado, você lembre do que você passou, mas eles não sabem o que o Senhor tem preparado para você. Aleluia! Aleluia! E então esse homem, expulso, rejeitado por aqueles que deviam amar. Não sei a sua vida, não sei se você está sendo rejeitado, não sei se você foi rejeitado, mas deve ser uma dor muito grande você ser rejeitado por aqueles que deveriam te abraçar. Mas Deus não age desse jeito. Quanto mais aqueles que eram para te amar e não te amam, te rejeitam, mais o Senhor te abraça. O Senhor está aqui nesta noite para te abraçar. Não importa o que você tem passado, não importa as humilhações que o mundo tem colocado diante de você, o Senhor está aqui para te abraçar. E nos braços do Senhor nós temos o descanso. E isso é algo que nos aflige. Eu lembro que quando aconteceu aquilo comigo, eu escutei uma palavra da minha mãe. E ela olhou para mim e falou assim: você esquece que você tem mãe. E isso tinha machucado o meu coração na época. O que acontece quando você escuta uma palavra dessa? Você se sente pior. Você se sente pior do que lixo. Aleluia. E com esse homem não foi um, foram todos, a ponto dele ter que fugir para um lugar, uma terra desconhecida. E para onde que ele foi? Viver com os amonitas, uma terra chamada Tob. Muitas vezes nós temos que fugir, nós pensamos que o caminho certo é fugir daquilo que nos aflige. Como eu estava falando, vários amigos meus, que o Senhor determinou, que o Senhor colocou algo nas mãos, que faziam diferença na casa do Senhor, por palavras de terceiros, por palavras de quartos, deixaram aquilo que Deus entregou. E hoje estão se abstendo de fazer. Não é por falta de saúde, não é por falta, é porque uma palavra lançada, ela não volta atrás. E uma palavra, a Bíblia diz que a língua, ela pode destruir uma cidade inteira.
Então ela pode destruir uma cidade inteira. Imagine o coração de uma pessoa. Esse homem Jefité então fugiu para uma terra. Apesar de tudo, que sabe o que aconteceu? Pessoas levianas foram até ele. Eu tinha uma dúvida: o que é ser leviano? O que é uma pessoa leviana? Veja bem, o que é levianos? O que são levianos? Os indivíduos levianos são pessoas fúteis, medíocres, não têm noção do que é prudência, sabedoria e ponderação. Traduzindo, eles são os maiores irresponsáveis que possa existir. Uma pessoa leviana, ela não tem base verdadeira, ela é maldosa, ela é irresponsável e ela tem um costume volúvel. Isso é sem direção certa. Vocês imaginem só, nós que temos filhos, né? Eu posso falar nós agora, dois grandão ali já, né? O que nós mais nos preocupamos com os nossos filhos, se não as companhias deles? Nós que somos pais, temos a preocupação das companhias dos nossos filhos. Tanto que tem um ditado mundano que diz: diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Se você vê uma pessoa andando nos bailes funk da vida, o que essa pessoa é? Se você vê uma pessoa andando no forró, essa pessoa é? Não, não é músico não. Forrozeiro. Se você vê uma pessoa numa biqueira, é um usuário ou vendedor e assim por diante. Então hoje, conforme naquela época não era diferente. Pessoas levianas frequentavam, se achegaram a Jefité. Então Jefité era vamos lá, leviano. Será? Será? Na boca do povo ele era, mas o seu coração ultimamente ele continuava pensando na sua terra. Acredito eu, né? Eu estava lá para viver, eu estava lá para perguntar para ele. Então Jefité foi expulso da sua casa, foi rejeitado, foi humilhado, e o seu coração estava amargurado e totalmente desacreditado. Diga comigo: desacreditado. Irmãos, muitas vezes a vida nos conduz a isso. A vida determina, a vida começa a determinar a sua história ao contrário, aquela que Deus não escreveu para você. Muitas vezes você tem que passar por tudo isso, por humilhação, por rejeição, por amargura, para Deus te levantar e para Deus mostrar a mão poderosa dele sobre a tua vida. Aleluia, Jesus. O que me leva a crer é que quando Jefité saiu da sua casa, ele era o filho de uma prostituta. Sim? Tudo o que aconteceu na vida de Jefité levava ele para ser um dos piores homens daquela época. Uma pessoa maldosa, uma pessoa medíocre, uma pessoa sem responsabilidade. Tudo estava levando para isso. Porém, quando a mão de Deus começou a agir, a história dele foi mudada. O Senhor te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer mudar a sua história. Aleluia. De rejeitado, Deus quer fazer você cabeça. Aleluia. Aleluia.
mesmo sendo tudo isso, o coração de Jefité ainda se mantinha firme no propósito, porque ele sabia das origens dele. Ele nunca esqueceu o seu povo. E então começou uma guerra. E a guerra era tão pesada que os anciões foram até Jefité. Os anciões foram até Jefité. Ué, mas como pode isso? Expulsaram o homem, depois foram atrás dele? Muitas vezes acontece isso na nossa vida. E sabe o que Jefité falou? Meus irmãos, tudo bem? Mas antes disso eu queria falar, vocês sabem por que os anciões foram até Jefité? Alguém sabe? Então vamos ler aqui. No começo, era então Jefité, o gileadita, homem valente. Muitas vezes você foi rejeitado porque as pessoas estavam olhando o seu exterior, pelo que estava à sua volta, mas dentro do seu coração a valentia do Espírito Santo ainda está acesa. Jefité era conhecido por ser filho de uma prostituta, porque tem um porém, uma vírgula, porém filho de uma prostituta. Porém, agora eu quero falar, o mundo muitas vezes te conhecia pelo que você era e não pelo que você deveria ser, né? Vamos lá. O mundo te conhecia como filho de uma prostituta, o mundo te conhecia como rejeitado, como humilhado, como amargurado, como desacreditado. Mas a partir de hoje, que você colocou os pés neste lugar, o mundo irá te conhecer como um homem valente, como mulher valente, como um homem poderoso, como mulher poderosa, que vai mudar a história de muitas pessoas neste lugar. Aleluia, pode aplaudir ao Senhor. Não importa as circunstâncias que você saiu do seu lar, não importa as circunstâncias que você tem passado, o caminho que o Senhor determinou para você, ele vai se cumprir, não importa o tempo. Muitas vezes nós estamos presos no tempo do homem, esse tempo que nós envelhecemos, esse tempo que passa, mas o tempo de Deus na sua vida, ele tem o momento certo, a hora certa. E o Senhor hoje tem chamado homens, tem chamado mulheres para estar fazendo a obra dele, para estar guerreando e tirando almas do inferno. Aleluia. E então, eles esqueceram que Jefité era o rejeitado, porque lembraram que ele era um homem valente. E muitas vezes nós temos que passar por cima do nosso coração amargurado, porque quando chegaram lá para ele e falaram assim: ó, Jefité, nós precisamos de você, a primeira coisa que ele respondeu é: vocês precisam de mim agora? Mas vocês não me expulsaram? Nesse momento Deus já estava tratando o coração de Jefité, porque pelo primeiro momento ele falou isso, mas quando os anciões, ele falou assim para os anciões: olha, vocês me coloquem como cabeça do exército de vocês. Eles estavam fazendo um teste, e eles falaram: não, você vai ser cabeça de nós. E ai, se nós não fizermos isso, que a maldição do Senhor sobrevenha sobre nós. Ele falou: mediante a isso, eu vou voltar.